Ah, beleza. É isso aqui que eu vou ter que fazer aqui. Bom, os pacotes. Não estou compartilhando a tela, vocês não vão saber do que eu estou falando, claro, né? Vamos lá. Deixa eu trazer a tela para cá. Vamos trazer aqui. Beleza. Está aqui o meu Visual Studio de volta. É nele que nós vamos tentar fazer todos os testes, tá? Então, tentar fazer todos os testes, não. É nele que nós vamos continuar trabalhando. Eu só vou confirmar o seguinte: como eu tive que fazer esse restore desse. Ah lá, não tá. Beleza, melhor ainda. Eu tive que fazer esse restore do Git lá, porque eu não sei por que cargas d'água, ele simplesmente ignorou o commit que eu tinha feito, mas enfim, agora está feito. Eu já até. Deixa eu ver se atualizou lá no repositório para ver se o commit tá certo. No repositório não Ai. atualizou, não. Aqui, ó. Commit BS 2022, tá aqui, ó. Restore commit, tá vendo? É esse cara aqui, ó, que eu fiz. Tá? Tá vendo aqui, ó, o módulo 52, ele criou aqui, ó. Ele pegou este aqui como sendo o último commit. Mas esse último commit era da outra API, né? Não era dessa das clínicas aqui. Mas tá aqui, ó. Tá tudo aqui, tá? Vamos partir daqui mesmo. É esse o último commit que eu fiz, ó, 5 minutos atrás. Ok, incluí o git ignore nele aqui que tava faltando também. Bom, o que que nós vamos fazer então? Eu vou reinstalar os pacotes baseado, obviamente, no que a gente vai precisar usar. Os pacotes que eu falei para vocês estavam certos, tá? Então, vamos contextualizar tudo para que eu tente desfazer o nó que eu fiz na semana, na segunda-feira. Então, o que que nós vamos criar? Nós estamos criando uma API agora a partir de um banco de dados criado. A gente tinha feito a outra baseado no Mongo, né, que é um banco de dados não relacional, que é um banco de dados baseado em documento, onde eu já tinha alguns documentos inseridos, onde eu passei a consumir e depois inserir. Qual que é a diferença daquela API para essa que nós estamos fazendo? Aquela API, por se tratar de um banco de dados não relacional, eu não preciso usar nenhum framework, com a ideia de facilitar a codificação da minha aplicação, tá? Aqui, como eu tenho um banco de dados relacional, um banco de dados já relativamente mais complexo, e para eu não ter que fazer tudo na mão, que é possível, mas leva muito mais tempo, a gente tem a possibilidade de usar alguns frameworks. Esses frameworks, um deles, por exemplo, é o Entity Framework, que possibilita que a gente crie a nossa aplicação de duas maneiras. A primeira delas é o que a gente chama de Code First. Qual que é a ideia do Code First? É onde a gente tem o código e a partir do código eu crio o banco de dados. Tá? Então eu tenho que fazer toda uma configuração de banco de dados. Aqui os DB sets, como a gente fez na aula passada, que são justamente falar assim, ó, cara, tá vendo essa classe aqui? Isso aqui tem que ser uma entidade no meu banco de dados, tá? E também tem a vertente do que nós vamos fazer agora, né, a partir de agora, que é o que a gente chama de database first, onde a gente faz o processo inverso. Baseado no banco de dados, eu trago a minha aplicação, né, algumas coisas da minha aplicação. Óbvio que ele não vai trazer tudo pronto, mas ele vai trazer as classes, ele traz os relacionamentos, ele traz um monte de coisa para nós aqui, tá? Então, é nisso que nós vamos trabalhar hoje. Eu só criei aqui um endereço controller aqui, nada demais, tá? Só criei uma classe do tipo controller mesmo, para ver o que nós vamos, o que vai acontecer aqui, tá? Bom, então, primeira coisa, eu vou fazer a nível de solução, tanto faz, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com a parte de programação no sentido de projetos, tá? Tanto faz eu instalar os pacotes a nível de solução, ou seja, eu estou instalando em toda a minha aplicação, ou a nível de projeto mesmo, tá? O recomendado é que se faça a instalação dos pacotes a nível de projeto. Por quê? Para eu não ficar enchendo a minha aplicação de coisas que eu não vou usar em determinados projetos. Como aqui a gente vai trabalhar com projeto só, tanto faz eu colocar aqui, ó, Nugget Packages a nível do meu projeto ou a nível da minha solução. A solução é o pacote completo do meu projeto, tá? Da minha aplicação, no caso. Então, nesse caso, tanto faz eu instalar aqui, ó, Manage Packet Nugget First Solution, ou a nível do projeto.
Nugget Packages, aí nós estamos falando do projeto propriamente dito, tá bom? Como eu tenho um só, vou instalar aqui, depois eu não vou mexer mais nesse cara aqui mesmo, vou instalar ele a nível de, de solution mesmo, tá? Ó, tá vendo? Ele não tem nenhum pacote encontrado, porque ele, né, desfiz tudo aquilo que a gente fez na aula passada. Então, o primeiro pacote que nós vamos procurar é justamente o Entity Framework. Entity Framework Core. Vou procurar esse primeiro. O Core é o cara que vai controlar toda essa parte do framework, toda essa parte que vai facilitar o nosso desenvolvimento de código, tá? Eu vou só desmarcar essa opção aqui, ó. Se de você estiver marcado, quem está fazendo junto comigo, desmarca isso aqui, porque senão ele fica aparecendo esses preview, que preview normalmente não é bom usar, mesmo que seja a fins didáticos. Às vezes começa a dar uns erros muito loucos aqui e a gente não sabe do que se trata, tá? Então, assim, não é. Foge desses de pré-releases aqui. Para quê? Para ele trazer sempre para a gente a última versão disponível, como ele traz aqui, ó, latest stable, tá? No caso, a versão 906 aqui. Como eu estou trabalhando com os nuggets a nível da solution, ele pergunta para mim se eu quero instalar, em qual projeto que eu quero instalar, né? E aí você pode marcar aqui, tanto faz. Um só, marcar só ele aqui ou lá em cima vai dar a mesma. Nós estamos trabalhando com um único projeto, né? Então vamos lá. O primeiro pacote é esse aqui, Microsoft Entity Framework Core. Vou copiar e pôr o nome aqui para vocês, para procurar direitinho, tá? Como é que eu sei qual que eu tenho que instalar? O importante é saber isso aqui, ó. Ele traz este aqui, ó. Este carinha aqui, esse sinalzinho aqui, ó. E é o sinal de verificado, tá? Então, quer dizer, é de fonte confiável. E normalmente ele traz aqui os detalhes do meu pacote. E aqui ele vai trazer para mim, ó, tá vendo? Traz até uma usabilidade aqui, algumas coisas aqui. Aqui, ó, Package Details. Cadê? Ó, autor, Microsoft. Tá? Então, quer dizer, é um pacote oficial da própria Microsoft. Eu posso trabalhar com ele tranquilamente, que eu não estou correndo risco de instalar coisa que supostamente de origem duvidosa aqui, tá? Bom, então, Entity Framework Core é o primeiro. O outro que nós vamos instalar é o Entity Framework Core, só que a extensão dele para o Postgres. PostgreSQL, tá? Não precisa colocar tudo. Eu vou só colocar para filtrar mais rápido. Aqui é este carinha aqui, ó, tá? Este carinha aqui, o core já está instalado. Deixa eu ver só. Isso, beleza, o core já está instalado. Então, é este carinha que nós vamos usar aqui, ó. NPGSQL, Entity Framework Core Postgres SQL. Ah, mas esse aqui também, mas não é da Microsoft, tá bom, mas é de distribuidor verificado. NPGSQL é o próprio fabricante, né, o próprio desenvolvedor do Postgres SQL aí. Então, é um pacotinho confiável, tá? Então, nós vamos clicar aqui, selecionar aqui, sempre trabalhar com a Last Stable, tá? A Latest Stable. Ah, mas o do Edge Framework Core é a 903, esse aqui é 904. Tá tudo bem, pode seguir, tá? Sendo a versão estável, eles vão conseguir se conversar ali. Tem gente que faz a recomendação de que, cara, pega a versão de todo mundo igual, tá? Tem coisa que realmente é bom, tem coisa que realmente precisa, por exemplo, ali um report viewer, um JSON da vida, né, para o Automapper, que é um framework que a gente acaba usando bastante durante alguns desenvolvimentos aí. Então, assim, nesses casos é legal. Aqui, para nós, fiz de teste, didático, aplicação nova, que não vai entrar em produção, tá tudo certo? Pode seguir, tá? Então vamos sempre na latest stable também. Então instalamos. Como é que eu sei que ele foi instalado? Sempre, obviamente, tem que aceitar, né? Para a gente poder utilizar aqui. Como é que eu sei que ele foi instalado? Que ele faz essa marquinha aqui na frente, ó. Ele marca para nós ali um verdinho. Ou eu venho aqui no Installed, tiro aqui o filtro e ele mostra para mim todos os pacotes que foram instalados ali, tá? Aqui ele está falando do pacote transitivo, mas é só questão de atualização, tá tudo bem. E o último pacote ainda é este carinha chamado Entity Framework Core. Ponto. Opa.
work for. Por que tá dando essa ziquezira no complete aí? Work for ponto design. Este cara aqui é o que faz a mágica, tá? Por que que ele faz mágica? Porque ele é o cara que vai fazer a tradução banco-aplicação para nós, tá? Então, nós vamos instalar esse cara aqui também, ó, sempre na mesma ideia, latest stable. Vamos instalar. Então tá, basicamente, tudo instalado, que eu vou precisar, feito, bonitinho. E agora nós vamos configurar nossa aplicação para ler lá o nosso banco de dados, tá? Eu vou fechar todo mundo aqui. Não, tá vendo? Ele não estava com os pacotes instalados aqui. Parece que ele não instalou o Core. Deixa eu ver de novo. Core. Não, instalou. Ah, não, não instalou não aqui, ó. Olha que loucura. Ó, O gato. é. Ah lá, agora ficou verdinho. Agora sim, beleza. Como é que eu sei que ele foi instalado? Tá aqui, ó. Aqui mostra para mim os pacotes que eu tenho instalado na minha solution, tá? Como é que eu abro esse arquivo aqui? É só dar 2 cliques aqui no solution. Ele abre para nós o arquivo de configuração da solution. Ou eu clico aqui com o botão direito, venho em propriedades. Voltei? Voltou. Deu uma Tá. tela preta, isso sim. Deu uma tela preta. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Ele tem aqui, tá? As configurações. E aqui eu tenho. Aqui, ó. Projeto dependência. Ah, não, não tá. Aqui. Ah, enfim, Configuration Manager, sei lá. Mas é aqui, só dá 2 cliques aqui na Solution, você tem aqui os itens que estão instalados, tá bom? Beleza, então vamos salvar todo mundo, Ctrl Shift S, vamos fechar todo mundo, vou usar o Tabs. E agora o que que eu vou fazer? Vocês estão vendo a tela, né? Uhum. Ah, então tá bom. É porque apareceu uma mensagem aqui que eu não estava compartilhando, achei estranho. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a configuração do meu App Settings, que é o arquivo de configuração da minha aplicação, no caso deste projeto Web API, a aplicação que eu estou falando é o projeto, tá? De conexão com o banco de dados. Até nós fizemos isso aqui lá na nossa última aula, né? Até ele já veio me sugerir ali. Então eu vou abrir e fechar parênteses aqui. Aqui dentro, ó, ele já traz para mim. Olha que engraçado. Ele já entendeu que eu instalei o pacote primeiro e ele já está trazendo para mim uma string de conexão, uma sugestão de string de conexão, tá? Não significa que isso está certo, mas nós vamos descobrir já. Eu vou aceitar essa sugestão dele. Para a gente aceitar, é só apertar o Tab. Ele faz o autocomplete. Eu vou fazer algumas alterações aqui só. Vou colocar aqui, ó, Default Connection para eu saber que essa é a conexão padrão, tá? O server meu, vamos pegar lá de novo. Deixa eu ver se eu tenho até no bloco de notas aqui. Não sei se vocês poderiam ter visto isso, mas tá tudo bem. Já foi. Esse bloco de notas aqui eu só vou pegar as conexões strings aqui, tá? Então, o meu servidor é o da render, né? Que nós temos lá na criação, lá no nosso cloud que a gente fez. A porta padrão é a 5432, é essa porta aí mesmo que eu vou usar. O database é o API monitoria. O user, aqui está colocando como user ID, tá? Só que não é user ID, aqui é username do Postgres, tá? Cadê o username? É este aqui, monitoria 52. E a minha senha agora, deixa eu ver o que ele pôs aqui. Nada. Então eu ponho igual. Vou só pôr um ponto e vírgula aqui para ele matar. Deixa eu ver se é aspas simples ou aspas duplas, né? Aspas duplas. Então aqui é aspas simples. Ixi. E vou pegar a minha senha aqui. Essa coisa toda aqui.
Não sei nem se ele precisa das aspas. Vamos tirar. O máximo que vai dar é erro e a gente conserta. Então, ó, só para eu dar uma quebra na connection string aqui, vamos ver se ele aceita isso. Não, não vai aceitar. Só para ficar mais fácil de ler. Vamos ver. Não, não vai. Ele vai dar nó porque já quebrou a aspas aqui, ó. Deixa quieto. Então, só para ficar mais fácil aqui, ó. Server é tudo isso aqui. A porta 5432, que é padrão. Database API monitoria. Monitoria 52 é o usuário. E a senha é essa aqui. Lembrando que esse aqui não tem problema nenhum, vocês verem, nem vai acontecer nada se eu publicar isso aqui, porque o banco está liberado só para o IP meu aqui e está tudo certo. Tem uma chave a mais aqui, esta vírgula aqui está completamente desnecessária. Então, aqui está faltando agora um ponto e vírgula. A grande coisa da indentação. Por que ele está pondo esse ponto e vírgula solto aqui? Peraí. Depois eu aumento de novo. Opa. Ponto e vírgula. Não precisa. É por isso que ele está dando mal. Então tá aqui. E aí tá faltando só um fecha-chaves aqui, tá? Essa chave aqui abre e fecha com essa aqui. Essa aqui tá fechando com essa aqui. E Zé Fini. Agora tá pronto. Tá faltando uma ainda. Tá faltando a terceira, que é o fecha-chave do conjunto completo. Agora sim tá beleza. Esse member name. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa. Lembrando que isso aqui é um JSON, tá? É a mesma ideia lá do nosso banco de dados. Ctrl KD. Aí. Agora sim, ó. Connection strings. Dentro dela eu tenho a minha default connection com toda a minha configuração. Essa chave fecha com essa. Essa chave está fechando aqui. Belezinha. Tá tudo certo. Eu tenho duas sessões aqui. Só para eu tirar a dúvida, eu vou lá no meu JSON Crack para ver se está certinho. Já tinha mostrado isso aqui para vocês, né? Já. Para ver se está a estrutura certa. Se ele montar do lado de cá, tá belezinha. Ó, montou. Tá tudo em ordem, tá tudo feito nos conformes. Beleza. Bom, teoricamente, minha aplicação agora está pronta para conexão. Tá? Agora é que entra o pulo do gato. Eu vou fazer via linha de comando, tá? Porque é o recomendado, inclusive, para ele gerar aquele arquivinho dbcontext para nós. Tá? O que é o dbcontext? É justamente ele ler lá o banco, perdão, ele lê lá o banco de dados, entender o banco de dados e trazer para nós, tá? Trazer para nós, traduzido para a nossa aplicação. Vamos ver se vai dar tudo certo. Né? Lembrando que hoje é daquele jeitinho que vocês gostam. Ô, professor, Pode falar. vou atrapalhar. Mas só que assim, Nem um pouco. eu tô tentando acompanhar aqui, só que o arquivo que tá lá no GitHub, ele tá meio errado. Por? Porque se você abre aqui o Web API Clínicas, né, o arquivo, e Hum. vai em Controllers, ele Hum. tá dando o Area Forecast Controller. Sim. É porque eu não subi esse aqui ainda. Tá vendo que ele tá com maisinho aqui, ó? Ah, tá. É, Entendi eu só porque. apaguei. Esse aqui eu criei agora. Ah, então, eu tô olhando aqui, eu fico, caramba, tem alguma coisa de errado aqui. Não, tanto que ele tá marcado como semana passada aqui, ó. Sim. Entendeu? Não tem problema. Pode baixar ele, apaga esse cara aqui que nós não vamos usar. E até se você vir aqui na raiz, ó, você vai ver que tem o Weather Forecast CS perdido aqui, ó. Que é aquele Verdade. padrão que ele cria, sabe? Aquele É. esqueleto já da API. O Aí então esse importante é aqui. aqui, ó, são os models aqui dentro, ó. Esses aqui é o que a gente vai precisar, tá? Então pode apagar. E eu só criei esse cara aqui agora para fazer um teste, mas tá vazio, ó. Se eu quiser até, vou até tirar ele daqui. Bom, ok. Opa. Aí você fica com ele igual aí. Então eu apaguei aqui o controller e apaguei a classe que fica solta aqui, tá? Só isso. Beleza? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou aproveitar.
Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho aqui o Package Manager Console, né? A abinha aqui, ó. Quer que dá um zoom aqui ou vocês conseguem enxergar aí? Como Dá é que pra tá? ver. Tem alguém no celular aí? Porque no celular eu sei que fica ruim, hein? Não? Ninguém mandou? Não, beleza. Então, tá bom. Então, eu vou aqui aproveitar, eu vou fazer o seguinte, ó. .NET, Entity Framework, EF, DB Context, Scaffold. Vamos ver se ele vai entender que aqui no meu App Settings já tem a Connection String. Senão eu vou ter que copiar ela e jogar para lá. No project was found. De onde eu tô? Ah, tá faltando uma pasta. Clínicas, beleza. Clear. Será que eu tenho como fazer isso aqui ficar maior? Ah, hum. Assim fica melhor para vocês enxergarem? Fica. Então, tá bom. Então, agora sim, vou só repetir o comando, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu estava na outra pasta, ó. O PWD é o comando que mostra onde você está, tá? Olha lá, ó. Ele dá o caminho completo aqui. Óbvio que está faltando um pedaço, porque tem todo o caminho ali, mas eu estava fora da pasta do projeto, eu estava na pasta da Solution. Então, eu tenho que entrar dentro do projeto, que foi que eu entrei, né? CD e o nome da pasta. E agora eu vou repetir o comando aqui. .NET EF DB Context Scaffolding. O scaffolding, aliás, é o cara que vai fazer isso. Vai ler o banco de dados e vai vir para nós aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Se ele não aceitar, eu tenho que colocar a connection string ali, tá? Ele vai dar um build na aplicação, ele vai tentar ver se não tem erro, etc, etc, né? E aí ele vai trazer para nós aqui o resultado. Missing required argument connection. Então, é isso mesmo que eu vou ter que fazer. Então, eu vou pegar a minha ok. Isso também. A minha connection string aqui, que é toda essa bagaça aqui. Deixa eu só ver se eu vou precisar das aspas. Vou precisar das aspas. Então, vamos de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Mas vamos lá. Então, .NET EF DB Context Scaffold com dois Fs. E aí eu dou um Ctrl V para ele colar a minha connection string aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai fazer de novo. Vai dar um build, né? Buildings Provider. Ah, tá bom. Então faltou mais uma coisinha. Coloquei a connection e agora eu tenho que colocar o provedor. O que é o provedor? Qual é o banco de dados que eu estou utilizando, tá? Então, que é o NGPSQL de PostgreSQL.entity framework.core.postgres SQL menos O, que é para onde, que eu já sei que ele vai dar erro em outras coisas, tá? Menos O é o que ele vai gerar para mim, que é a pasta data, com a classe dentro, com o meu appdb context, aliás, menos F. O menos F é para ele criar o arquivo novo, se não existir, tá? Então vamos traduzir o comando aqui, ó. .NET, óbvio, Entity Framework, gerar um DB Context baseado no scaffold, quer dizer, ele vai ler o banco de dados e vai trazer para cá. Nesta connection string, usando este pacote, o menos O é a saída, o output, que vai ser o data,
menos C, que é a classe appdb context. O menos F é para gerar o arquivo, para ele não dar erro se falar que não tem. Tá? Vamos lá. Se eu digitei tudo certo, agora tem que funcionar. Ó, já melhorou, hein? Build succeeded, só porque eu cantei, falei a bola, ele deu erro aqui. Beleza, ele deu erro. Vamos entender no quê? Talvez a nomenclatura, tá? Bom, então o comando deu certo aqui, ó. Até aqui, o build succeeded, ok. Olha lá, Edge Framework, tools, older, is older than the runtime. Update the tools to fix. Ah, aqui tranquilo. Então vamos lá. Ele está falando o seguinte: o pacote Entity Framework que eu tenho instalado está na versão 8.0. Só que é mais velho, quer dizer, ele é mais antigo que o 906 do Entity Framework que eu coloquei. Então ele só está pedindo para atualizar. Como é que a gente faz para atualizar um pacote? Clica no projeto, Manage Nugget Package. Vamos lá no Entity Framework Core. Tools, eu acho que é. Se não for, ele vai trazer. É exatamente esse cara aqui, ó. Microsoft Entity Framework Core Tools. Ele vai falar lá, o Latest Stable 906. Vou dar um instalar para ele poder executar, para ele ficar na mesma versão do Entity Framework. Beleza, instalou, finish. Apareceu a bolinha, deu tudo certo. Vamos voltar lá no pacote. Vou dar um clear aqui e vou repetir o comando para a gente ver acontecendo novamente a mágica. No project was found. Vai subir, mudou de pasta? CD, mudou. Então, .NET F, ele vai fazer de novo a compilação. A grande chatice, entre aspas, da gente usar esse tipo de framework é que ele vai fazer sempre essa compilação, né, de execução aqui. Ele deu o mesmo erro ali, não Deu o deu? mesmo erro, por quê? Vamos ver. Vamos pegar o link aqui que eu estou sugerindo, só para entender. Should move out for source code. Joga na inteligência artificial. É. Eu vou pegar o link aqui só para ver o que ele está trazendo no link. Normalmente eu prefiro no link. Quando ele traz o link de referência, que normalmente é um link da própria Microsoft, ele vai trazer aqui para nós. Ah, eu tenho que atualizar a nível global. É por isso. Então tá. Eu não posso atualizar só no pacote, eu tenho que atualizar a nível global. Então eu venho aqui, ó, .NET aliás, update menos global. Isso. .NET-EF. Ó, é aqui, ó. Tá vendo? Ô, meleca. Ele está falando justamente aqui, ó. Usa esse comando para atualizar a nível global, né, para a última versão disponível do Tools. Agora sim, ó. Beleza? Foi. Então vamos ver se ele tá bonitinho, tá na pasta certa. Então agora é para funcionar. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está falando que deu erro aqui agora. Ele só está dando uma sugestão, tá? Isso aqui não é um erro, ó. Ele está falando o seguinte: você tem uma informação sensível em potencial na sua connection string. Você deve mover ela fora do seu código, tá? To avoid the scaffolding connection by using name syntax read from configuration. Blá, blá, blá. Não vou fazer. Ele só está dando um alerta, tá? Porém, ele está dando erro aqui, ó. A chave endereço ID não pode ser adicionado como tipo lá no endereço para keyless, quer dizer, eu não pus lá no endereço, eu acho, a anotação do endereço ID. Ó. Olha que legal, ele entendeu já que o endereço ID, ele leu o banco, ele entendeu que tem um campo lá nesta tabela endereço, que tem esse campo, só que aqui, o que ele está falando para fazer? Está faltando eu colocar aquela data annotation, tá? É só o que eu quero. Ah, vamos ver. É o que
deixa eu ver se eu sei isso mesmo. Ó, a chave aqui não pode dar. Beleza. Até aqui, ok. Vamos lá. Aqui, deixa eu referenciar o Data Annotations aqui, tá? Beleza. Tá vendo? Ó, o que a gente estava falando na segunda-feira, o Roberto, todo esse erro aqui, ó, Roberto e todo mundo, obviamente, tá? Tô falando pro Roberto porque ele perguntou no dia lá. Tudo isso aqui, ó, é o que a gente chama de stack trace. O stack É trace aquela é o mensagem erro lá. completo. Tem aquela mensagem que você seta lá no e-message. Isso. Aquele e-message, ele iria aparecer para mim só isso aqui, ó. Cadê? Só Aqui, ó. o Só cabeçalho. isso aqui. Só isso aqui. Ah, Entendeu? Ó, tá. invalid operation exception. Tá. Normalmente o que vem depois dos 2 pontos aqui é a mensagem. O resto é tudo de integração interna, tá? Tá. Bom, vou fazer aqui. Mas Provavelmente aí, como você todos os falou, outros dá ele vai para dar erro também. fazer, dá para salvar essa informação lá no log? O stack trace no log completo e a mensagem vir para o Ah, tá. usuário só a mensagem. Dá para fazer, Ah, beleza. tá? Isso dá sim, sem problema nenhum. Inclusive é o que o pessoal faz em Deixa produção mesmo. salvo no log. É. Eu fiz só aqui, já vou antecipar. Ele vai dar erro em um monte de coisas. Por quê? Porque eu já criei meu banco de dados com as restrições. Eu já pus lá quem é chave primária, o que é chave estrangeira, o que vem de um lado, o que vem de outro, o que é string, o que é booleano. Então, ele vai acusar um monte de erro para nós. Não tem problema. Essa é a parte boa dos erros. Os erros, nesses casos, são os nossos amigos, né? Vai dar Se mais caso eu tarde. fizer isso aí sem criar nenhuma classe, ele cria? Cria. Ou seja, se eu pegar uma API do zero, só instalar e falar assim, puxa do banco. Teoricamente ele faz, tá? Hum, Uma coisa que ele está falando aí, na chave não pode ser usada do tipo endereço. Vamos ver aqui. Vamos ao que liga. Estou criando uma API usando o Entity Framework e no C Sharp, usando o esquema de database first, e estou recebendo o seguinte erro ao tentar mudar o comando de scaffold. Esse erro ocorre ao tentar mapear como keyless sem chave primária. Não, não é isso que eu estou fazendo, mas tá bom, vamos ver. Como resolver? Hum, será que lá na minha tabela de endereço ele está sem chave primária? oxi. Ele tá falando uma constraint. A chave primária é uma Constraint é pra constraint. você adicionar constraint chave primária. Aqui. Vamos ver, será que ele cometeu, que a gente cometeu essa gafe? Eu acho que não, porque o professor copiou aquele dia. E não significa que está certo. Mas rodou. Rodar é uma coisa, estar certo é outra. Senão eu vou ter que fazer lá o confirmo de endereço na tabela uma view. Se for uma view, a gente trabalhar como keyless super padrão. Não, não é uma view. Só se, ó, deixa eu trazer para cá. Talvez eu acho que eu entendi o problema também. Endereço tá com chave ID. Olha lá, endereço ID. Só que olha o nome da tabela. Endereço. Endereços. Entendeu? Ele está entendendo como eu pus o S, ele está entendendo, aliás, como eu não pus o S lá, ele está entendendo que existe uma tabela de endereços, mas ele está tratando o endereço como uma Como uma view, tabela. uma view Como. do banco. Vamos ver. Não estou falando que é o que vai corrigir, mas vamos fazer. No caso, se tiver view, procedure, ele puxa tudo? Tudo, tudo, Olha que maravilha. tudo, tudo, Eu tudo, posso programar absolutamente tudo. nível de banco, tudo, depois jogar pra ele e falar, ó, puxa. O Uhum, resto eu remexo aí. uhum.
mais fácil pra mim. Mas tem que tomar cuidado também, porque nem sempre é mais fácil. Às vezes até o inverso é mais fácil. Quando você não tem um DBA, né, por exemplo, normalmente a gente faz com o que a gente conhece. Então, por exemplo, nem sempre você vai saber todos os comandos do poster, não sei o quê. Então você cria a nível de aplicação, tudo. Como Eu eu tô até acho que eu querendo, tenho um exemplo aqui, depois eu mostro para vocês. como eu tô querendo ser DBA, então pra mim vai ser mais fácil. Não, para você, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai acusar agora. Ó, o que que eu fiz aqui? Só eu acabei fazendo e não falei, né? Aqui, ó, eu mudei a classe, o nome da classe para endereços, e aí ele deu um erro, um alerta, entre aspas, falando assim, cara, eu vi que você alterou o nome, você quer que eu já faça alteração em tudo que tem de referência dessa classe? Eu só pus que sim para ele alterar tudo para mim. Ainda ele não está entendendo aqui. Só se eu tiver que Mesmo erro. mapear, só que talvez eu tenha que colocar uma anotação a nível de tabela aqui. Onde endereços ele entende como tabela. Deixa eu ver uma coisa aqui, se é table, endereços. Vamos ver se ele vai fazer assim. Isso aqui é outro data annotation, tá? Onde eu estou colocando, né, o table, qual é a tabela que ele... Uhum. qual o nome de tabela que está lá do outro lado. Aliás, vamos tentar. Se não... Ó, aqui está com letra minúscula. Vamos ver o que acontece. Eu acho que ele não Tem tem sensitive. divergência? Tem. Se ele for case sensitive, lascou. Tem divergência. Caralho. Nossa. Case sensitive. O E minúsculo é diferente do E maiúsculo. Ó, Exatamente. muito provavelmente, tá? É a diferença do tamanho das Mentiria. letras, os minúsculos e os maiúsculos. Como o meu toque é grande, eu vou tentar renomear aqui. Olha os alter table da vida. Uhum. Beleza, teoricamente tá bonitinho. Já até alterou aqui também no esquema. Vamos ver. De novo. Uhum. Wow. O endereço de novo. É, Joga no chat Mas GPT. aqui, ó. Copia a mensagem O eu que inteira. vou seria copiar esse inteira. dicionário string object? Porque ele tá dando Aqui, aqui. o dicionário, na verdade, o que ele entende como dicionário aqui é a tradução entre classe e tabela. Ah, tá. String é o nome e o objeto é os objetos que podem ser originados a partir dessa classe aqui, entendeu? Entendi. Fazer Dá uma um coisa aqui, ó. contexto pro GPTeco que ele entende. Já dei o contexto. É só agora manter o erro. Então. Mantém o erro, qualquer Continuo coisa. recebendo o erro abaixo. Oi? Doris, fala um pouquinho mais alto que eu não ouvi. Doris? Hã? Era aqui que você estava falando ou é com alguém aí? Não, porque eu Acho que escutei ela falando aqui. eu Acho também que não era aqui, não. Continua recebendo o erro abaixo, usando o dono. Vou contextualizar ele de novo, porque vai aqui, né? Qualquer coisa, depois manda uma foto do banco ali pra ele entender. É. Comprou, escrevia NPG, beleza, está relacionado ao problema de modelo no Box Scaffold ao tentar interpretar uma chave estrangeira endereço ID para uma tabela que está sendo tratada como keyless. Estamos olhando no lugar errado, hein? Olha lá, verifique a definição da tabela, rode isso no Postgres. Se não retornar nada, o Ent Framework vai trabalhar como keyless, sem chave. Isso quebra a relação com as outras tabelas. Solução. Ó, de novo, ele está falando que o problema não está nem na Você aplicação, é no banco, hein? manda uma Vamos ver. foto do banco aí, ó, pra ele. Eu mando qualquer coisa, eu ponho o script lá. É, Vamos abrir um novo editor aqui, new script, e vamos rodar isso aqui que ele pediu para falar, para fazer. Vamos ver. Ele falou que se isso aqui não retornar nada é porque deu ruim. Ah, lá. retornou. Ih. Não, retornou nada. Aqui, ó, Não, tá mas vazio. você Sim, adicionou mas não tem nada informação? no banco. Você não adicionou nada.
Não importa, eu tô vendo aqui, Ah, olha só, olha só. Verificar se há uma primary key nestas tabelas. tá. Tá vendo? Ó, vou rodar então o que ele está pedindo para fazer aqui, ó. Só que agora é endereços, né? Endereço ID. É minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo. Minúsculo. Tá explicado. Minúsculo. Endereço ID. Vou rodar isso aqui, hein? Eu rodo. E não voltou nada também, porque tá table name endereço, sem Faltou, nós. não, faltou uma aspas. Faltou uma Não, eu aspas falo no endereço aqui, ó. Verdade, 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 Mas lá em verdade. cima tá endereço, não endereço. E com minúsculo. Vê? E é maiúsculo também. Que o Mesmo professor assim. alterou. Ah, o professor alterou endereço pra maiúsculo também. Vamos ver. É, mesmo assim, continua a É mesma mesmo coisa. assim. Ele Tá, não e roda. entendeu Mas roda agora de baixo. Ah, como endereço ID of relation não endereço does existe. not exist. Endereço ID. Endereço ID. Ah, PK, endereço, endereço. Rapaz, não é possível. Aê, faz certo e dá certo. Vamos repetir o comando agora? Olha quem apareceu Filha aqui! da mãe. Tava sem a primary key. Você entendeu? Você entendeu como o framework ajuda a gente? Então, nem precisava disso aqui. Eu vou deixar porque ele mal não vai fazer. E isso aqui também não. Olha só que interessante. Então, realmente, ele leu o banco de dados, ele entendeu que tem a relação, só que ele falou, cara, isso aqui não tá batendo com o Tá negócio de lá. batendo. É. Entendeu? Até vou colocar uma outra aqui, ó. Column. Opa. Endereço, ID. Eu vou pôr até tudo minúsculo. Vocês já entenderam, né? Uhum. Clear. Eu adoro o framework, cara. Ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo. A gente tem que confiar demais nele. Vamos ver. Ó, Opa! ó. Foi. E não é que deu certo. Lembra que aquela ideia, né? Não deu erro, é porque rodou. Ó quem tá aqui, Nem ó. sempre, agora eu aprendi isso. Olha quem tá aqui, ó. Os Aí ele models e o puxou data. tudinho. Ele Ele puxou criou tudinho. tudo. Ele criou tudo para mim. Então, quer dizer, olha só. Vamos ver uma coisa? Public Partial Class, Date Only. Depois eu explico tudo isso aqui, ó. Uma lista de pagamentos, ele já entendeu. Uma lista de prontuários. Vamos ver só do endereço aqui que ele fez. Endereço ID, ó. String, número, my collection do class. Deu para entender o que ele fez? Opa, Puxou fechei coisa que eu tudo. não devia aqui. Eu ia diminuir aqui. Então, teoricamente, a gente não precisava ter feito nada disso aqui. É isso que Os eu tô modas? perguntando, porque eu vou fazer isso. Uhum. Eu vou apagar o que eu fiz e vou puxar direto por ele. O banco já tá criado. Fiz aqui, Jesus. Espera aí que eu movimentei o negócio para onde não precisava. É aqui. Ih, Ctrl Z? pronto. Não, eu fiz, mas ele não aceita. Então, olha só. A gente perdeu tempo, entre aspas, fazendo tudo isso aqui. Por quê? Lembra que eu falei, né? O nosso banco estava pronto. Realmente a gente perdeu tempo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para a gente não perder, só por... Vou colocar aqui, ó. Outros. Todas essas aqui eu vou jogar para dentro dessa pasta. Essa pasta eu não vou usar mais. E aqui eu vou pegar todas as classes, menos o FDP Context, e jogar nos meus models para que eu use em todos os lugares. Ele simplesmente recriou tudo que a gente já tinha feito. Ele recriou tudo, só que agora nós temos a grande vantagem do nosso lado, que é o quê? Está Tá tudo tudo certo. padronizado de acordo com o banco. Até eu fiquei curioso, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero ver no script, cadê os endereços? Tá aí, ó, endereços. Endereço ID. E cadê a chave primária aqui? Ah, o professor não apanhou pra Mary Kay. É. Por Não isso que vi. não tá. Apanhou Ah, não o nick. colocou. Chave, Foi a chave única. candidata. Não E Ficou ó, chave colocou. não candidata. tem nenhuma aqui, ó. Não tem. Aham. Você tá vendo como é?
Na nossa cabeça tinha feito, né? Ele rodou porque ele tava com chave candidata em Unique. Beleza, mas ele não estava com nenhuma primary, né? Sim. Então, já vamos corrigir? Que aí eu vou subir esse script para vocês lá junto depois, tá? Então, só para a gente não sofrer. Ou O... eu deixo vocês sofrerem de Não, não, propósito? não, 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 não. Não, né? Tá bom. Não. Ia ser muita Já sacanagem, né? Tá? o resolvemos. Não, já professor, resolveu bem aqui, professor. pior de tudo, Primary que key. todas as chaves estão assim. Não, mas ó, pera aí. Mas aqui a alteração delas está aqui Não, embaixo, ó. então, Ah, tá embaixo. Não, mas ó, Tá só que vendo? você, se você olhar o Ah, então é foreign seguinte, ó. key. Não, foreign key, tá bom. Não, olha o Cadê? seguinte, aqui, ó. Cadê as Sobe um pouquinho, primárias? professor. Pera aí, calma lá. Não tem nenhuma Aqui, ó. primária. Primary key, ó. Aqui, ó, exatamente isso que eu ia Ah, tá. falar, ó. Tá vendo? Ó, primary key, Tá embaixo, tá primary embaixo. key. Você colocou em Uhum. todas, só o endereço que não tá. É porque o endereço foi feito depois, que ele viu que não tinha tabela endereço aquele dia. Exatamente. Então, eu vou até seguir aqui a mesma ideia, ó. Endereço. Um minúsculo, minúsculo. Minúsculo. Não, eu vou seguir Ah, aqui pelo que também. está criado no script, tá? Lá, esquece a tabela que está lá. É, ele fez pela tabela que tá aí no script. Na hora Aqui, que eu ó. rodar vai dar certo. Na hora que rodar vai dar certo. Pode ficar tranquilo. Assim como o paciente é dito, tá vendo? Tá, Tá tudo bem. Não esquenta, beleza. não. Nossa. Ela só aceitou o Ah, foreign key por causa que era unique. É. é. O unique é aquele esquema da chave candidata, né? É, chave candidata. Que foi a mesma Ótimo. coisa que aconteceu na livraria que eu perguntei aquela vez. Porque tinha que pôr o CPF como chave candidata. Exatamente. Então, beleza. Ó, que já evoluímos muito mais do que segunda-feira, hein? Já conseguimos fazer conectar no banco, já fizemos ele entender que existem as classes, as tabelas, no caso, ele já entendeu que são entidades. Ah, não faço a menor ideia. Eles vão estar no meu quarto. E aqui na cozinha. Eu estava falando? Ah, é. Então, nós conseguimos conectar no nosso banco de dados, nós conseguimos criar o FDB Context, que era o nosso principal amiguinho, tá? Que estava devendo. Olha aqui, ele já trouxe todas. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Olha, ele já trouxe tudo. Ó, aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Model Builder agendamento. Ele entendeu a tabela, tá trazendo para cá, pôs o nome, pôs as propriedades, com a column name desse tipo. Isso aqui ele fez tudo para nós, olha que beleza. Nossa, é muita coisa que tinha que ter escrevido na mão. Caraca. Você entendeu? Porque Eu Então é vou muito fazer propriedade. desse mais modo fácil aí, você porque o meu criar negócio é um banco CDBA. de dados. Você cria o banco de dados e depois você gera ele dentro do framework. Mas é igual o professor falou, se você não tiver um DBA, é mais fácil você fazer por aí. Ah, Entendeu? Se mas aí você conhece. vai dar mais trabalho, né? Porque. É, Dá mais trabalho, mas assim, você garante via aplicação que você está criando o banco de dados do jeito que você precisa. agora Sim, com um não, mas DBA você elimina essa coisa. não, sim, É, como mas você manja, eu acho que assim, para nós que estamos começando, Ah, bom, sem esse dúvida. método é muito mais eficiente porque a gente que, por exemplo, vai lá criar o banco de dados, a gente já sabe como criar um banco de dados. Você cria o banco de dados e Uhum, depois você só gera esse script aqui, foi o que você gerou. E ele vai isso. fazer todo o restante. Que é aquele comandinho lá, né? é o que Sim. eu tava pensando. No meu caso, é maravilhoso isso aí. Para você que vai fazer o banco e para trazer uma aplicação. Lembrando que isso aqui nós estamos falando em nível de C Sharp, hein? Sim, Não C se Sharp. esqueçam desse detalhe. Eu O vou só Python é tirar essa diferente. linha aqui. Bom, eu não sei nem se tem esse tipo de recurso em Python, tá? Tem. Tem? Só que é um saco, eu tava vendo esse dia. É um saco de Eu fazer. vou deixar isso aqui comentado, ó, só para não esquecer. Ele está falando aqui, você deve tirar. Parari, parará, blá, blá, blá. E Ah, é tá falando. outro toquezinho que eu tenho é isso aqui, ó. Eu tenho que ler tudo numa tela só. Não, Aqui o Alt Nossa, é Options Z não Builder. maravilhoso. funciona? Hã? Alt Z não funciona? Uh-uh. Porque o Alt Z ele faz a quebra, né? Pra você visualizar dentro da tela. Não, pode dizer Né? não. É Aqui porque. no Visual Studio não. É atalho do quê? Do Visual Code? Do Visual Code você dá Alt Z, ele meio Ah. que tipo. Ele não Quebra a linha muda, sem ele quebra. quebrar. Quebra a linha sem quebrar. Uhum. Deve ter algum atalho aqui, ó. Mas eu não sei qual. O Alt D, que nem você falou, não funciona. Mas deve ter algum atalho louco para configurar, alguma coisa assim para fazer isso. Enfim, vamos seguir, né?
Ah, isso aqui era o mais importante. Claro que ia dar muito trabalho para fazer isso aqui na mão, a gente não ia fazer isso aqui na mão, tá? Eu vou fechar todas aqui, menos essa. Close all other tabs. Dá uma salvada. Pode salvar? Beleza. Então, aqui, este DB Context, isso aqui que era a principal coisa que a gente precisava, tá? Aqui, ignora os modificadores aqui, tá? Depois eu entro no contexto disso aqui. Mas ele entendeu as entidades, lendo o banco de dados, criou para mim as classes e criou esse DB Context, que era uma das coisas que a gente estava com problema na aula passada. Lembra que estava dando aquele erro lá que não pôde ser interpretado, DB Context, não sei o que, lá? Era por causa disso aqui, Ah, aquele tá? erro na hora de rodar a aplicação? Exato, dava aquele erro interno lá, o erro 500 trazia, que ele falava que não podia interpretar, que ele dava até no debug, né? O erro Uhum. não dava nem a nível de aplicação mesmo, tá? Bom, beleza, evoluímos aqui. O que está faltando eu fazer agora? Aqui no Program, como agora eu tenho o meu AppDB Context, quer dizer, eu tenho o contexto do banco de dados pela minha aplicação, eu tenho que colocar na minha classe Program, que é a classe que realmente executa a minha aplicação, tá? Quando a gente fala de C Sharp, tudo é criado no Program. O Program sempre vai existir, tá? Se for um console application, se for uma Web API, se for um MVC, se for um Windows Form, tudo é no Program, tá? O que a gente precisa colocar aqui? Antes do builder, eu preciso fazer o seguinte: um builder ponto add db. Não, não é add db context. É sim. Add db context. Ele vai dar erro, tá? Mas não se preocupe, porque é proposital. Aqui, o app db context, onde eu tenho options, só que aqui ele sempre vai sugerir a ideia de usar o SQL Server. Não é o SQL Server que nós vamos usar. Eu vou tirar tudo isso aqui e vamos escrever, ó. Use npgsql, e aqui eu dou um builder.configuration.getConnectionString, e aqui dentro eu passo o nome da minha connection string, que era Aquele bagulho enorme. default connection, tá? Aqui. Ô, professor, Pronto. uma dúvida. Hum. Nessa parte, como eu estou usando o SQL Server, o que ele já sugere pode manter. Mas no seu caso, sim, você está usando o SQL Server, tá tranquilo. Ah, Pode tá. manter, tá? Aí ele continua dando erro aqui, não sei o quê. Por quê? Porque ele não conhece esse comando aqui, o appdb context, tá? O que está faltando eu adicionar aqui? É, o, o data já está. Está faltando eu adicionar aqui, que eu não sei por que ele não adicionou. Use Microsoft Entity Framework Core. Ele devia ter pego já. Vamos ver o que está falando aqui. Does not contain definition for addDB context. Por que está falando que não existe o addDB context? Deixa eu ver. Options. Lambda options. Use. Blá, blá. Vamos ver. Introduce. Add service collection. Não convert. Ele não está entendendo a referência. Por quê? Ah, vamos dizer uma coisa. Será que eu deixei habilitado aqui o pacote? Vamos, filho. Aí. Ah, tá habilitado. Não preview, não. Ah, tá faltando mais um parênteses eu fechar ali. Peraí. Aqui, ó. Faltando mais um parênteses. Mas ele continua não entendendo isso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Builder. Ponto. Isso é de... Ué, realmente ele não tá entendendo. Ah, seu cabeça de melão. É builder.services.addDBContext. É um serviço da minha aplicação, né? Então Faz eu tenho que sentido.
a função add context faz parte dos serviços aqui, ó. Adicionar o serviço. Aqui ele fala de container, mas não é container, tá? É só aplicação mesmo. Então, o que eu estou falando aqui? Tá? Eu estou falando para ele o seguinte, cara, quando você for gerar a aplicação, inclui o contexto de banco de dados que está nessa classe usando as seguintes opções. A opção que você vai usar de banco de dados é o PGSQL, PostgreSQL, onde a connection string dele está lá no arquivo de configuração, que é o appsettings.json, com o nome de default connection. É isso aqui que eu escrevi nessa linha aqui. Tá? Vamos compilar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar um clean solution para ele limpar tudo. Eu vou dar um build solution para ver se ele vai dar algum erro, e aí a gente vai executar e ver o que acontece. Na verdade, não vai acontecer absolutamente nada, porque eu não criei controller nenhum para eu trabalhar com ele, né? Mas até aqui eu quero ver se está tudo bem. Beleza, tá aqui, ó, build com sucesso, nenhum falhou e nenhum para ser atualizado. Só tem uma aplicação, um projeto dentro da minha solution mesmo, tá? Vamos criar 2 endpoints lá, onde a gente vai fazer o insert de um endereço e a gente vai fazer também a consulta de um endereço. Então, aqui eu vou fechar tudo. No meu controller, eu vou criar agora a nova controller. Lembrando que é uma controller do tipo API, vou criar ela vazia. E vou colocar aqui no endereço controller. Muito bem. Agora, aqui dentro, eu vou fazer a criação do endereço controller e vou começar a fazer os meus endpoints. Vou fazer um get primeiro, publicar endereço, endpoint de endereço funcionando. Aí, beleza. Lembrando que aqui eu só estou criando o endpoint, eu vou criar ainda o service e o repository, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou dar um action result do tipo endereço. Não é endereço controller, é do tipo endereço. Vou importar aqui. Usem API. Como eu estou trabalhando com get endereço. Ué, o que deu de erro? Finish requirement receive abstraction. Não está trazendo isso aqui? Bom, peraí, depois eu vejo o erro. Lembrando que aqui o get, como eu vou trabalhar com um endereço específico, eu vou tentar, como nós vamos trabalhar com um inteiro, né? O ID do endereço inteiro, né? Integer. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui como é inteiro, fica fácil. Eu vou botar um int ID e eu vou pegar esse cara aqui e usar o meu int ID aqui. Este ok sai daqui, eu vou usar como o endereço de retorno, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a action result de endereço, get int ID, eu vou criar aqui, ó, um var endereço, recebendo o meu endereço, eu não queria fazer injeção de dependência, mas talvez eu vou ter que fazer. Vamos ver aqui, ó, só para nível de teste, tá? Então, o que ele vai fazer aqui para mim? Por que ele continua dando esse erro aqui? Tá, vamos instalar o pacote. Então, está falando que não tem o pacote para instalar. Vamos ver, aliás, não tem pacote instalado. Vamos ver se instalando o pacote ele para de dar nó. Ainda não. Ele está falando que não pode usar. Ah! Ô, meleca! Public void. Void não. Então não pode ser void. Não pode ser usado como tipo de como tipo de argumento, então vamos tirar o tipo de argumento. Vamos tirar o argumento. Action result get. Beleza, tá bom. Não pode, então não vamos usar. Endereço, aqui é endereço ID, onde eu recebo aqui um ID para ele criar. O que ele está falando aqui? Não tem? Acho que é Cadê? minúsculo. É Ou minúsculo. não? É sem o I maiúsculo, verdade. Ó, diferença que ele faz, hein? Pronto. Número 1, 2, 3, aqui não precisa de string.
bairro exemplo, cidade exemplo, CEP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá um return endereço. Aqui eu estou simulando o banco de dados, eu ainda não estou inserindo nada no banco de dados. Você tá chumbando os dados aí, né? Exatamente, tá? Eu estou criando aqui o objeto, né? Porque eu não tenho meu repositório, não tenho meu service também, tá? Então eu só estou criando aqui só para ele dar um retorno e mostrar o endereço na tela que foi criado aqui. Toda vez que eu gerar isso aqui, então, só para ver se o nosso controller, né, se o endpoint está funcionando, vamos ver aqui o que eu vou falar. Ele vai construir e vai retornar. Vamos ver o que ele vai dar aqui para mim. Vamos abrir o post enquanto ele faz a compilação ali da nossa API. Subiu? Subiu, tá subindo. Aí, eita, nós. A gente trouxe o Header Forecast, esqueci de. Ah, esqueci, não posso fechar. Deixa eu já mudar isso aqui, vai, senão eu vou ficar sofrendo à toa. O Launch Settings aqui, ó. Ah, Launch URL pode tirar. Aqui é o HTTP, deixa o HTTP. Não quero. Aqui, ó, Launch Browser. Tudo que tiver como Launch Browser, eu vou colocar como. Então, o CASP, tá? Aqui eu vou colocar como false para ele não carregar o meu browser, tá? Só isso aqui já tá bom demais, então, boa. Vamos seguir. Só esqueci de salvar, deixa eu ver se ele salvou antes de executar. Beleza, ele abriu o browser de teimoso, vou só minimizar para não fazer meleca. A minha API está rodando, só deixa eu ver qual que era o endereço dela. É o localhost 7020. Localhost 7020, endereço. E aqui eu vou fazer, como eu não tenho nenhum endereço do meu endpoint pré-definido, né? Eu só pus um get aqui e não pus o endereço para ele. Eu tenho que usar só isso aqui, ó. API, endereço, e aí eu chamo pelo verbo get aqui. Só executando aqui o meu request. Ó, API, endereço, verbo get. Vamos ver o que ele traz para mim aqui. Ó, que belezinha. D0, interessante, por quê? Eu não passei nenhum pagamento com ele. Vixe, Maria. Então, vou passar aqui agora. Ele não vai aceitar nada. Ele vai dar 0 aqui de novo. Mas eu já sei o porquê. Deu not Agora ele deu found. not found. Por quê, né? Eu falei para ele que eu ia passar um ID, mas eu não passei ID nenhum para ele, né? Nem a nível de corpo, nem nada. Então, por isso que ele deu um ID 0 aqui, ó. Tá? Mas o importante é o seguinte: o endpoint tá ok, Funcionou. tá? Funcionou. Lembra que eu fiz uma simulação bem porca aqui, só para ver se isso aqui estava retornando alguma coisa, tá? Então, tá bom. Agora, então, eu vou mudar isso aqui, onde eu vou fazer o meu var endereço, vai chamar quem? Ele vai chamar o meu endereço repository service ou controller? Repository? Repository Service? service. Por que o service? Camada de serviço, que é o que faz o ligamento com o banco de dados. Isso. Então, aqui, endereço service. E aqui eu vou criar já a minha camadinha para ele parar de dar erro ali. Então, eu vou adicionar a minha camada, a minha pasta de services. E aqui dentro de service, eu vou criar uma nova classe, onde ele vai ser o endereço service. Certo? E aqui, ó, endereço service. Ponto get endereço by ID. Eu não construí a função, por isso que ele está dando nó comigo lá. Vamos construir a nossa função. Public endereço. Opa! Get endereço by ID. Aqui eu preciso instanciar. E eu vou receber aqui um int ID. Tá? E aqui dentro, o que, que vai ter? Eu não quero nada disso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, um return
Public, peraí, ó, não, a cabeça não tá boa. As então eu ponho aqui um return await, e aqui é uma task, né? Retornar uma task de endereço. Public assim. É, por que ele perdeu a referência de endereço aqui? Tá, deixa eu dar um direto. Await, não vou precisar então do await, eu só vou chamar aqui o meu endereço repository.get endereço by ID, tá? Esse endereço repository é a mesma ideia. Eu tenho que criar aqui a minha camada de repositório. E aqui dentro eu vou criar uma nova classe de endereço. E o nome para nada? E aqui sim eu vou fazer a chamada do meu, do meu PGSQL aqui, né? Eu vou fazer a conexão do meu PostgreSQL aqui. É aqui que entra aquela questão que eu estava falando para vocês, que talvez eu vou precisar da injeção de dependência. Mas vamos ver. Vamos ver aqui como é que vai ser a coisa. Então, eu tenho aqui um public get endereço. Qual que era o nome da função mesmo? Get endereço by ID. Public get endereço by ID. Só que aqui eu vou retornar um endereço. Endereço by ID, recebendo opa, o meu ID. E aqui eu vou lá no meu banco buscar. Aqui sim eu vou lá no banco buscar o meu endereço, né? Return. Deixa eu pensar aqui. Agora eu tenho que fazer a conexão com o banco. Para eu fazer a conexão com o banco, eu vou ter que ter injeção de dependência. Não vai ter jeito. Vamos ver. Private, read only, lista de endereços, não. Aqui eu vou colocar um Postgres. Deixa eu ver como é que era. Aí, Post Configuration. Não, não é isso aqui não. É o PG, como é que é mesmo? NPG SQL Connect Connection. Aí. Aí aqui eu vou dar um aqui, beleza, um return underline connection ponto. Deixa eu até me trazido aqui, vamos ver? Connection ponto. Não era isso, era o outro. PNI transaction, não. Será que eu tenho que fazer o comando? Create command. Deixa eu ver se é isso aqui. É, pode ser. Create command, command text, select stage from endereços, onde endereço ID está com @ID. Eu li lá, o que ele está dando de erro aqui para mim? Objeto de referência não, um campo não estático. Não é isso aqui não. Não está acessível.
Que pergunta acessível. Vamos de text. Um parâmetro, first read, first default, meu endereço. Bom, eu acho que deu certo. Vamos ver uma coisa aqui. Então, objeto está num campo não estático. Vou ter que criar aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um private region, endereço service, meu endereço service. Tem que fazer a injeção de dependência mesmo, não vai ter jeito. Então, vamos lá. Endereço service, underline, endereço service. Não preciso fazer a instância dele aqui agora, não é isso que eu quero. E aqui dentro do meu controller, aqui sim, eu faço. Só que aqui não é meu, né? Endereço service. Aqui eu faço a injeção de dependência e aqui eu uso o underline endereço service para ele entender. Aí, identifier expected. Ah, tem um ponto a mais. Pronto, tá aqui. Não pode ser usado como método? Puta, será que eu vou ter que criar uma? Tá bom, se tiver que criar, a gente cria. Ah, parece que. Pera, deixa eu. Tá, aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Private. John, endereço repository. Endereço repository. Eu estou no service. Isso. Service que se chama de repositório. Endereço repository. E no meu construtor eu faço a minha injeção de dependência. Muito bem, vamos lá. Deixa eu explicar tudo que eu fiz e aí vamos ver o que vai acontecer. Eu só preciso fazer de novo ali o comando aqui, tá? Então, no meu controller, eu tenho este cara que vai buscar o endereço usando o ID, né? Eu vou passar para ele o ID, só que eu vou colocar aqui, ó, a anotação. Então, pare. Lembrando que ele tem que vir pelo corpo do get. Normalmente não se usa tanto assim. From URL. From header query. Aqui, from query. Pronto, a gente manda na query, tá? Vou mandar o ID lá na query. Eu estou fazendo o get, não estou fazendo o post. Beleza. Aqui eu vou buscar, então, meu endereço usando um get. Como eu não tenho nenhum, e a gente está com o tempo já meio em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir um endereço na mão para a gente poder testar, tá? Então, aqui eu vou insert endereço, Insert into endereço. endereços. Não vou passar o ID, né? Ele vai Não. criar automático para mim. Values, endereço. Então, eu tenho que colocar logrador, Logradouro, número, número, bairro, bairro, CEP, CEP, cidade e estado. cidades, os valores. Então, eu vou colocar aqui Avenida Principal, 123, bairro Centro, cidade É São o CEP, né? Paulo. É o Opa, CEP. boa. O CEP é 011 14 060. Opa, 060. São Paulo, SP. Beleza? Se eu não fiz nada errado, Com certeza, endereço. relation não existe na posição 15. Endereços. Ele está pedindo o ID, né? Então, vamos fazer o seguinte: vamos inserir o ID aqui então, e a gente põe o ID. Não era para ser isso, mas vamos ver. Não é Tá, isso. não é isso. Então, vamos tirar. Que ele tá dando erro. Hoje é festival de erro, hein? Hoje não pode falar que não teve erro para tratar. Endereços, endereços.
DBO aqui? Não, não é DBO. No Postgres é diferente, né? No Postgres é diferente. Eu não lembro se é DBO ou se é. Não Não, é acho que não é DBO. DBO. É o public. É. Eu acho que era isso. Public ponto. Sim? Public ponto endereços. Por que ele não entendeu aqui? Endereços. Ah, porque faltava as aspas. Agora ele tem que executar. Não. A avenida principal não existe. É claro que não, estou inserindo. Como é que não existe? Vamos. Onde está o erro no insert do PostgreSQL? Está com uso de aspas duplas. Ah, é verdade, é o contrário. No Postgres é aspas simples. Ah, é verdade. Eita, nós. Nossa. E essas horas, viu? Tá vendo? Livro Também chat mexe em mais de GPT. um banco de dados, é de acabar com a cabeça também. Pois é, ué, não há Cristo que consiga guardar tudo, né? Mas se prepara, DBA. Ah, por mim, prefiro. Vamos ver. É melhor que se lascar na rua. Ó! É, tu não deixa de ter Cara, uma eu tô certa sentindo razão. tanta dor que parece que eu fui atropelado. É, né? Vamos ver. Olha lá, Sentido inseriu figurativo ou sentido literal? no sentido literal, no caso dele, né? É, eu acho que foi literal. Ah, eu tô sonhando até com os inserts, olha lá o Bruno falando, tá vendo? Ó, então vamos lá. Eu inseri no banco, eu vou rodar a nossa aplicação para ver se o get está funcionando. Deixa eu ver qual que é o ID que ele inseriu aqui no Vai ser banco. um. ID1? Beleza. É, porque não sei, né? Vai saber. A O gente Postgres mexeu em é, às tanta vezes. coisa. O Postgres às vezes bota de 10 em 10. É. Aqui ele está falando que eu não posso ser usado. Ah, é. Como é que eu vou buscar o comando aqui, hein? Mas o Vamos teste não lá. aceitou. Vamos para o chat GPT que eu estou com preguiça de pensar. No comando, no código C Sharp abaixo, usando o Postgres. Postgres. Qual o erro do trecho? Olha lá. Oh, que legal, ele já usa. Nem falei do Edge Framework, hein? Ele já trouxe aqui para mim. Ah, eu tenho que fazer o var command. O command é texto, tá explicado. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, vamos lá. Vou copiar tudo. Aí eu explico para vocês. Aqui, olha só. Ah, ele falou para mim o seguinte, por motivos óbvios, né? Aqui no endereço. Cadê? Endereço. O ID. Né? Aqui que ele está falando para mim é o seguinte: eu não posso dar o create command simplesmente como o comando diretamente como eu estava fazendo, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma variável do tipo command, né, o CMD, que ela vai ser do tipo command, onde ela vai criar um comando baseado no quê? Nas propriedades que eu tenho, command text e nos parâmetros. Então ele separou aquele comando. Trocando em miúdos, o que ele fez aqui para mim? Ele pegou este select do SQL e transformou ele num padrão de código C Sharp, tá? Onde eu tenho que ter um objeto do tipo NPG SQL Connection com a função de create command. Na propriedade command text eu coloco tudo, ele coloca essas barras aqui justamente para poder traduzir as aspas, tá? Aqui, inclusive, eu tenho que ser o endereço. Ah, não, lá era maiúsculo. ID, usando o arroba ID para o filtro, né? Onde, ó, se a gente for ler, ó, select asterisco from endereços, onde endereço ID seja igual a arroba ID. Este arroba ID é o que ele chama de parâmetro. E aí ele mapeia aqui, ó, ele adiciona com o valor, falando para a sintaxe o seguinte:
O que é @id é o ID que está vindo aqui. Tá? Aí ele vai fazer um header com a ideia do quê? Isso aqui ele não vai retornar alguma coisa para o meu comando, para o meu objeto? Ele vai fazer o header desse objeto, retornando um novo endereço criado com o que vier lá do Postgres, com todas as propriedades, ó, get em 32, string em 32, tá? Então ele criou um novo objeto baseado no execute header dele aqui, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer ele fez um if, se o header retornar alguma coisa, ele dá o retorno aqui. Ele sempre vai retornar, senão ele vai retornar um endereço vazio. Vai retornar para quem? Vai retornar para o meu service. E aqui eu vou fazer uma tratativa rapidinho, porque já que ele fez daquela maneira, eu vou consertar aqui. Se o endereço.repository get endereço by ID for igual a nulo, ele vai retornar para mim aqui, ó, um argument exception endereço não encontrado. Se não, ele vai retornar aqui neste mesmo cara aqui. Melhorando ainda esse código, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer isso aqui, ó. var endereço recebendo este cara, o retorno dele. Então, se endereço ponto is null, não tem? Deixa eu ver aqui. Equals endereço to string. Tá bom. Então tá bom. Então eu vou comparar direto. Se ele for igual a nulo, eu vou retornar para ele um exception de endereço não encontrado. Se não, ele vai retornar quem? Endereço. Que é justamente o que o meu controller está aguardando. Recebendo aqui, ó. Mesma ideia. Retornando aqui. Aí eu posso fazer de novo a verificação aqui só para mudar o erro, né? Então vamos lá, ó. Se endereço for igual a nulo, aqui eu vou dar um not found com a mensagem endereço não encontrado. Se não, ele vai retornar um OK com o endereço. Vamos ver o que vai acontecer. Então, como a gente fez a inserção no banco manualmente, ele tem que buscar lá. Eu vou colocar o ID 1 para ele trazer, obviamente, e vou colocar um outro ID qualquer que ele vai para trazer o nulo, né? Para trazer vazio, no caso. Tá? Not found. O not found, exatamente. Eu tô Beleza. começando a gostar do Not Found, eu odiava ele. Então, not found é bom. Quando ele é usado do jeito certo, ele é bom. Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um get na API, no endereço certinho, no endereço, né, no endpoint chamado endereço, passando para ele um 1, que é o quê? É o ID que está vindo de lá. Eu acho que eu esqueci de um negócio aqui. Vamos ver, vai dar erro. Erro 500, não Ó, 400. ó. Not found. Por que que vai dar erro aqui? Eu esqueci de um detalhe, né? Aqui, ó, eu coloquei na query, só que eu não coloquei para ele aqui, ó, o parâmetro ID, para ele entender que vai existir, tá? Uhum. Aliás, não é entre parênteses, não. Aqui é. Como é que é mesmo? Não. Entre parênteses, entre aspas, ID. Tá? Vou dar um reload aqui rapidinho. Tá vendo? Ó, eu dei um get, mas eu não falei para ele que o ID está vindo como parâmetro. Uhum. Talvez falte até uma barra aqui, mas não tem rolo. Por quê? Se eu estou falando que ele vem da query, eu preciso falar para ele qual que é a parte da query que vem do parâmetro, né? É especificar de onde vem. Especificar de onde vem. Então vamos lá. Ixi, olha o erro Não 500 foi ali. possível. É o erro 500, agora é erro de programação. Não foi possível resolver o serviço do tipo endereço service. Aí eu atente endereço controller. Ele está falando que não entendeu o service. Por que ele não entendeu o service se meu service está aqui? Recebendo o endereço service. No service não tem nada errado. Não. Você tá Isso aí é olhando o o controller, Include né? controller.
Aí é controller. Então, é o controller, mas é no controller que eu tenho o endereço service. O que ele está falando para mim aqui é que eu não tenho, ó, Web API, Ah, ó, não foi possível resolver o endereço service tentando ativar o Web API controllers e endereço controller. tá. Hum, Hum, só por desencargo, vou pôr lá no chat. Eu estou com preguiça de pensar, mas eu já sei. Faltou no program colocar a injeção de dependência. Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, eu não falei para ele que eu tenho endereço service aqui, ó. Ai, Jesus, viu? Vamos lá. Eu vou aqui. Por isso que é bom fazer as coisas meio no improviso, porque vai lembrando dos trem tudo. Então, aqui, ó, eu tenho que colocar um builder. Ponto. Qual que é mesmo? Já esqueci. Service Ah, add scoped. Isso. Service add scoped. Endereço service. Vamos ver se só colocando o endereço service ele vai entender. Ou se eu vou ter que colocar outro controller também. Ó, o que que eu estou fazendo aqui? Eu fiz aquela. Como eu estou usando injeção de dependência, eu tenho que falar para ele que existe um cara que depende para funcionar. Então, eu tenho que falar para ele que existe esse endereço service aqui para ele poder criar para mim, tá? Lembra que eu usei o add singleton da outra vez, né? O add uhum. uhum. scoped é lá, 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 lá. Vixe, Então deu vamos. erro aí? Deu. Mas deve ser por causa do add scoped. Vamos fazer então add single para ver se ele pega aqui. Deixa eu só ver se é isso mesmo, que eu li bem por cima ali e não fui a fundo. Cadê? Aqui. Não. Aqui. Desculpa, aqui ele está falando do mas ele está falando de interface. Mas apesar que eu não estou usando interface, então tá bom, vamos ver. Aqui, ó, endereço service, tá bom. Service, endereço service. Ah lá, ele fala para fazer injeção de dependência, né? Aqui, ó, tá Context. faltando o meu context. Tem que inserir o context também. Então vamos lá. No meu service, talvez vai dar erro em todos, inclusive, mas vamos ver. No meu service, além deste cara aqui, eu preciso colocar um private, read only, qual que é mesmo? O app dbcontext, do tipo context, e aqui também eu insiro um app dbcontext, que vai ser meu dbcontext, e aqui eu faço a mesma injeção de dependência. E talvez eu tenha que fazer lá no program também. Apesar que não, ele está falando de service só aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vou Mas dar um lá no reload. program você não vai ter que voltar pro AdScope. Você colocou read o Eu pus o Singleton. 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 Não faz diferença. O add-scoped, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar um objeto em cada requisição desse cara aqui. Hum, O add singleton, ele vai executar todas as requisições com o mesmo objeto. Assim, é só a maneira como ele vai utilizar, tá? Mas vamos entendi. lá. Add scope, só para seguir. O máximo que vai dar de novo é erro. Muitos erros. Tô? Hum. Só não. Dá um drop. Ah lá, ó. Agora do repositório. Eu preciso fazer de todos, né? Então vamos lá, não tem problema. Builder.services.adscope, olha lá, já está até trazendo para mim aqui. Eu não preciso desse cara aqui, eu já fiz tudo a nível de repositório. Eu vou fazer tudo a nível de repositório. Oh, meu Deus do céu. Aqui. E, e lá no meu repositório eu faço a mesma injeção de dependência. Eu tenho um private read only, é, pdd context, sendo meu underline context, e aqui é a mesma ideia. Se eu estou usando os dois, eu vou ter que inserir os dois, né? pd context, e aqui eu vou fazer a
inserção dos dois. Em teoria, agora tem que funcionar. Eu já falei isso só hoje umas 80 vezes, né? O que acontece se você errar no seu serviço? Médico, paciente morre. Programador, eu só erro. Eu só erro, exatamente. Olha lá, tá vendo? Ainda tá faltando coisa aqui. Ele tá falando que tem um PG. Ô, louco, será que até desse cara eu vou ter que fazer? Some services are not able to construction, blah, 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 unable to resolve service NPG, PGSQL connection. Vamos lá. Se ele está pedindo, builder, clínica service que não existe. Aqui é o NPGSQL connect. Ou é só NPG connect? Deixa eu ver. Connection. Connection. Eu faço a inserção dele aqui. E boa. Leremos. Ou talvez o debate context tem que vir por último. Porque eu lembro de umas tem sequência aqui também. Vamos ver. Ó, acho que deu bom, hein? Pelo menos compilou dessa vez. Vamos ver. Endereço 1, downsend. Connections not open. Ah, lá, 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 lá. Como não? Eu não criei aqui o contexto? Ah, tá. Sim, claro, óbvio. Eu não estou usando um objeto de conexão, então eu tenho que criar o meu underline connection open. Aí depois aqui, eu ponho depois do header, isso. Aí aqui eu ponho um connection ponto close para fechar a conexão com o banco de dados, né? Para ficar aberto para o resto da vida lá dentro. Isso é um erro que muita gente comete, inclusive, tá? Na hora de você executar uma query num banco de dados, o pessoal abre e esquece de fechar. Quando você está usando o singleton, ele fala, você não fechou outra conexão, já tem uma aberta. E aí, quando você usa scoped, você vai abrindo conexão, abrindo, 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 chega uma hora que o banco fala assim, ó, não tem mais thread disponível, acabou. E é muito comum, tá? Muito mesmo, assim, não é pouco não. Por isso que Vamos ver. acontece as invasões? Pode ser, Você tá pode deixando uma ser. brecha. Muita. The connection string properly has. Ah, eu tenho que falar para ele não tá connection string. Eita, nós. Tá, vamos ver aqui. Eu tenho que O connection. falar. Eu não sei se ele vai deixar eu fazer isso. Eu tenho aqui no Open aqui. Vamos lá. ChatGPTs. Aqui. Preciso fazer com que o objeto underline connection leia a connection string que está no settings.json da API. Agora eu já não preciso mais contextualizar para ele, né? Não, agora já Olha não. lá, ele já fala aqui, ó, default connection, tal, tal, tal. Ah, eu passo aqui direto para ele, ó. No PGSQL aqui, ó. Beleza, melhor ainda. Aqui. Para ele fazer a connection string aqui. Aí eu só preciso dar um open e um close aqui, de boa. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui o que ele está falando aqui, ó, no nosso, ao invés de eu só instanciar a injeção de dependência, né, o serviço, eu já vou configurar ele para ele ler a connection string que está lá no meu JSON, que é o do meu app settings aqui, ó. Default connection, é esse nome que está lá mesmo? Default connection, beleza, ele já entendeu por causa daqui de cima. Aqui ele está instanciando o DB context com a connection. Aqui eu estou instanciando o NPG SQL connection com a connection string, tá? Vamos ver, agora tem que funcionar. É a última, falta 5 para as 10. Aliás, deixa eu pegar a lista enquanto carrega. Eu acho que é isso que vocês estão esperando, né?
Aí Isso. agora sim, se não der certo, eu prometo que isso aqui eu faço para vocês no feriado, deixo lá pronto. Só não É, esquece de salvar e conseguir mandar pro Git. Não, isso Certinho. aí já vou fazer hoje já. Eu Sem vou BO fazer do até Git. pelo Visual Studio para não ter rolo. Cadê? Ah, está aqui. Share link. Lista no chat. E vamos lá, hein? Um, dois, três e. Pum. Não. Ele está Deu falando erro. que não foi inicializada. Ah, Por quê? Vamos ver. Aqui, ó. A última vez, vai. Não desista tão fácil assim. Ao executar o connection.pt. Qual que é o nome daquele aplicativo que arranca os cabelos? Oracle? Não, C Sharp. C Sharp. Aqui. Eu já fiz, hein? Connection, connection, connection. É, aqui só funcionar essa comigo. É isso que tá lá, o Cáspita. Ah, será que tá faltando coisa? Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Né? Na verdade, acho que tem mais coisa lá do que aqui. Return no Aí, ó, tá aqui. Aqui em chamar o PGSQL. Por que que ele tá apagadinho assim? Presença plus service. Tá, beleza. Aí aqui no endereço service. Ah, será que é por causa de. Não, mas aí a connection tá vindo no repository. Meu connection tá recebendo esse connection. Peraí. Ah, eu não. Ai, Chrome, tô fazendo. Não, tá certo. RPG Connection, Connection, Connection Open. Tá certo. Vou fazer o seguinte: eu vou copiar só essa aqui, ó. Vou deixar bem simplificado para ele não ter rolo. Tá vendo? Porque ele tá pegando um get configuration, blá, 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 blá. Vamos lá. Aqui, configuration, vai connection string, pega no configuration, tá falando que ele não conhece esse cara aqui, por quê? Configuration Manager. Beleza. Vou sofrer mais um pouquinho, não contém. Como não contém? Ah, configuration, aí aqui em configuration. Agora sim. Agora vai? Tá. É a última. Só para falar que a gente acabou exatamente 10 horas, hein? Se não der certo, eu corrijo depois. Fica tranquilo. O que tá me dando nó na cabeça é esse aqui, ó. Mas tá bom. É só esse aqui, na verdade. Vamos ver? Hum, 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 Continua hum. falando que a propriedade não está inicializada. Eu não sei porque ele não está vindo para cá, mas eu juro que eu vou descobrir. Vou dispensar vocês hoje, quinta-feira, 10 horas. Somos Hoje alguns é quarta. guerreiros aqui. É verdade, já é quarta. É porque amanhã não tem aula, né? Eu estou pensando que hoje é o último dia dessa semana. É, Amanhã, então, não temos aula, tá? Eu juro que eu vou corrigir isso aqui, vou mandar para vocês. Na segunda-feira eu explico o que eu fiz. Vou me Mas é recuperar. bobeira. Recupere-se, melhoras para você. E é isso. Vou descobrir ainda o que ele é. Gente, então é isso. Boa noite para vocês, bom feriado, bom descanso. E deixa eu já subir no Git tudo isso aqui. Vamos assistir essa sofrição. De Sofrimento. criado estrutura da aplicação usando Hold. Scaffold.
Aí, commit all. Tá todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. O Weather Forecast, só que ele vai arrancar fora, que eu tirei. O Loads ele vai movimentar, beleza. Aqui, tira o Weather Forecast. Beleza. Tá todo mundo aqui, sobe. Agora, commit, commit criado, sobe. Ele vai pedir o login para mim, vamos ver. Beleza, logou, continua. Ó, foi, hein? Vamos ver. 2 minutos. Foi. Foi. Coisou? Deu bom? Eu acho que deu. Olha só, que benção. Vamos ver se o Modas tiver capacitar outros, foi, tá lá. Beleza. Gente, então é isso. Bom descanso para vocês. Boa recuperação para quem precisa. Nos vemos semana que vem de novo. De novo. De Na novo. próxima o povo quer me matar. Já não basta pernilongo e o Não, Corolla. não, O já, que que é já o tá bom próximo? É um já. avião, vai querer cair na minha cabeça agora. Não, já tá bom, chega, já foi. Tchau para Parece que eu fui vocês. atropelado. Valeu. Valeu. Roberto, me explica o que aconteceu na live, Roberto. Me explica, eu quero entender. Explicar o que, moço? Você foi banido, cara. Você xingou o professor. Ai, caralho, tá doendo. Ah, mal. Você pediu pra ele explicar o bagulho, mas ele falou alguma coisa na live ou só Não, eu ignorou? marquei o monitor, cara, perguntando pra ele, ô, pede pra ele explicar o que que é esse modus ponens aí que eu não tô entendendo nada. Aí, Sim. tipo, mano, o cara foi lá e baniu, cara. Puta que pariu. Eu achei que o professor, tipo, tinha te ignorado, alguma coisa assim. De te ignorado, ele te ignorou, né, na verdade. Mas, tipo assim, eu tinha lido a sua pergunta e foda-se pra você. Eu vou explicar o que eu tô fazendo. Puta que pariu, velho. Eu fiquei com raiva só de ver, né? Eu falei, eu vou usar o chat nessa aí, foda-se. Matéria de Só que criar todo placa mundo de tava vídeo. reclamando ontem. Ah, no grupo da minha facul ali de banco de dados ali, tá todo mundo reclamando. É ruim, ruim. Não, todo mundo falou muito bem do cara que deu as aulas conceituais ali, não tem? Porra, Professor o Guilherme, ele é bom pra Guilherme, caralho. mano, ele é Aí, muito bom. Com aí dados vem esse. conceituais. É. Esse Ah, meu, cagou eu comecei a tudo. assistir, eu falei, cara, tipo, você entende o que ele fala, entendeu? Aham. Você entende o que fala, você entende a matéria, você entende tudo. Agora chega naquele cara ali, ele caga com tudo. Caga, Ah, é tipo, a forte. primeira live eu sabia o que eu tava vendo. Eu vi as aulas conceitual, tudo, né? Aí na primeira live eu esqueci como é que era que funcionava o Eu bagulho. me senti burro ontem. Um burro. Eu falei, sentei aqui pra estudar, falei, cheguei, né, todo, não vou estudar, pá. Mas você me deixou mais tranquilo, pelo menos assim. Eu fiquei sabendo que não era pra me assistir naquela hora. Isso é mais burro. Nossa, eu fui inventar de ver isso aí hoje, meu amigo. Que Não, trabalho. o meu grupo também, o pessoal falando um monte. Teve um menino que Ah, falou, cara, aí, não pode falar. dá. Eu comecei a assistir 10 minutos da aula e eu parei, porque Então, é eu exatamente o que eu impossível. fiz hoje. Eu vi uns 20 minutos, eu falei, eu vou lá buscar a moto. Foda-se isso aqui. Não dá pra mim, não. Eu vou lá tirar a moto que eu ganho mais. Que a moto foi pro pátio pra ajudar. É, paguei 300 conto pra tirar a moto. Mas danificou? Eu acho que deu PT. Cacete. O cara vai pagar sem Quebrou o seguro? motor na hora. Nossa. Não tem seguro. Na hora que ela bateu no carro, a frente do Corolla, o ferro do Corolla entrou no motor da moto. Vazou tudo o óleo, ela tava ligada. Eu estranhei porque na hora que eu tava no chão, a moto desligou. E quando você cai, a moto não desliga. Ela desligou. Cara, todas as Ah, carenagens vai dela foi pro pagar o saco. prejuízo? Ah, vou falar com ela essa semana agora. Vou levar ela na Honda amanhã. É, amanhã não. Sexta, né? Falar pro meu tio levar ela na Honda e fazer o orçamento. Vai ficar uns 10, 12 conto. Todas as Aí, carenagens dela foi pro saco. Os dois bacalhau.
E eu sei o preço dessas peças. As duas bengalas, os copos da bengala foi pro pau. O motor, né? Provavelmente deve ter ido pro saco. A capa do motor foi pro saco, estourou, vazou todo o óleo. O tanque arranhou inteiro. Acabou com o tanque da moto. E tava cheio o tanque. E Nem ele sei como é tava que tá. errado. Cara, ele tava estacionado. Tá ligado? Tipo aquelas avenidas que tem espinha de peixe no meio, que é aberto. Que tem os loucos que fazem o retorno no meio da espinha de peixe, porque não tem carro. Ele tava estacionado na frente da firma dele. O semáforo que tem ali uns 300 metros pra trás tava fechado. Abriu. Eu saí 50 por hora na frente dos carros, moto tem arrancada. E tô indo de boa. Eu vi que ele deu seta, eu joguei pra esquerda. Falei, ele vai entrar na mão e vai seguir reto, né? Ele começou a virar 90 graus. Eu falei, porra, fudeu. Eu comecei a frear, eu tava na frente do carro. Na hora que eu vi que eu tava freando já. Aí eu vi que dava pra passar. Aí sabe quando você dá aquela reladinha no acelerador? Na hora que eu relei no acelerador, eu vi que ele soltou o freio e acelerou. Em cima da perna. Não deu tempo da reação de eu erguer a perna, tá ligado? Foi pra dentro do carro. Assim, eu vi o farol entrando na perna assim e falei, foi. Acabou. Aí eu rolei, bati a coluna no meio-fio e caí em cima da grama. Na hora eu falei assim, prendeu, o capacete prendeu minha garganta, deu falta de ar. Eu não sabia o que eu fazia, eu consegui soltar o capacete, dar aquela respirada e dar aquela levantada. Sabe quando você dá aquela levantada uma vez pra voltar o ar? No que eu levantei, doeu as costas, eu deitei de volta. Eu falei, cadê meu celular? O celular tava, mano, tava uns 2 metros de mim o celular. Não quebrou. Mas eu olhei a moto, filho, na hora que eu vi a moto no chão, que eu levantei pra respirar, eu vi a moto, eu deitei de volta. Eu já falei, "Ih". Eu vi o cara Sempre catando os cacos chora. do Corolla, ele nem olhou pra minha cara. Agora? Eu vou mandar a foto pra você ver da moto que eu peguei hoje. Tá com o celular aí?